Olá a todos, meu nome é Claudinei e nesse vídeo vou falar um pouco sobre a minha proposta de pesquisa para o meu mestrado e também sobre a técnica de caracterização de microscopia eletrônica de varredura, conhecida como MEV. O tema da minha pesquisa até o momento é a identificação de corrosão na liga de alumínio 2024, composta por alumínio, cobre e zircônio. Eu estou cursando o terceiro semestre do mestrado como aluno especial e o programa que eu estou é o CTEQ. Bom, um breve resumo do meu trabalho de pesquisa é que ele tem como objetivo estudar a influência da corrosão na liga de alumínio 2024, fabricada com a inserção do zircônio em sua composição, através de sua caracterização, utilizando o método de polarização linear. A ideia é adicionar o zircônio e observar se há alteração na corrosividade da liga. E a outra parte do vídeo, que não envolve o meu tema de pesquisa, eu vou falar sobre o MEV, abordando como esse microscópio funciona e alguns exemplos de imagens obtidas. Bom, então, os tópicos abordados nesse vídeo são os seguintes: ligas da série 2000, a corrosão na aeronáutica, características do alumínio, onde eu cito algumas, metodologia de pesquisa, como eu estou pensando em executar minha pesquisa, o que é o MEV, como funciona o MEV, tipos de sinais capturados pelo MEV e exemplos de imagens obtidas. As ligas de alumínio da série 2000 são muito utilizadas na montagem de estruturas aeronáuticas e é uma liga que permite ser tratável termicamente. Na composição das ligas, há resíduos de outros materiais, como no caso da liga 20 e 24, que tem o cobre junto ao alumínio, mas também pode ter outros resíduos em baixa quantidade. Essa é a liga de foco do meu trabalho de pesquisa. Bom, aqui nessa tabela existem exemplos de que tipos de ligas de alumínio são utilizadas em uma aeronave. No caso aqui eu peguei o Airbus A320 e podemos observar na tabela as ligas, suas características e onde elas são aplicadas na aeronave. Bom, como podemos observar, há uma enorme vantagem em utilizar ligas de alumínio em uma aeronave. As aplicações são variadas, podendo estar em rebites e estruturas que necessitam ser leves. Como característica, predomina a alta resistência mecânica e a facilidade de ser trabalhada, como podemos ver aqui na tabela. Aqui temos um exemplo visual bem interessante de onde as ligas de alumínio estão presentes, na aeronave A320. Podemos perceber que a grande maioria da composição da aeronave é de liga metálica. Assim como essa aeronave, a grande maioria de outras aeronaves ainda hoje utiliza dessas ligas em sua estrutura, por mais que a era dos compósitos hoje esteja presente junto a essas ligas. A importância do estudo da corrosão na liga se deve ao fato de que, se um componente estrutural de uma aeronave for fragilizado devido a qualquer tipo de corrosão, pode causar uma falha estrutural grave à aeronave. Claro, existem tipos de películas protetoras, como a própria pintura da aeronave que protege a superfície da fuselagem e componentes metálicos, mas mesmo assim ainda são estudadas ligas mais resistentes à corrosão. Bom, o fator corrosão envolve tanto o ambiente quanto o metal. Então, a resistência à corrosão de uma liga de alumínio depende tanto do ambiente quanto da liga. Variáveis tanto químicas quanto físicas do ambiente afetam a corrosão, né?
A corrosividade relativa de uma atmosfera depende muito do metal que está sendo analisado, assim também como o local em que a peça metálica está instalada. Além disso, a corrosividade das atmosferas varia de uma liga de alumínio para outra. A dispersão dos resultados é maior no caso de ligas com menor resistência à corrosão. Com relação aos elementos de liga, na literatura, o cromo e o manganês exercem um efeito de resistência à corrosão quando unidos ao alumínio, enquanto que o cobre, o ferro, o níquel, o chumbo e o cobalto exercem um efeito contrário. Observa-se que as ligas que contêm cobre são as menos resistentes à corrosão, localizado dentre todas as ligas de alumínio. Ainda assim, a inserção do cobre é vantajosa, pois torna o material mais maleável e de fácil conformação para a fabricação de peças complexas na aeronáutica e até outros setores da indústria. Bom, aqui só para ter uma noção, coloquei algumas características físicas e químicas do alumínio em comparação com o aço e o cobre. Bom, a leveza é uma das principais características do alumínio. Aproximadamente 35% do peso do aço e 30% do peso do cobre. Bom, o alumínio possui ponto de fusão de 660 graus Celsius, o que é relativamente baixo comparado ao do aço, que é da ordem de 1570 graus Celsius. O módulo de elasticidade dele é menor em comparação com o aço e o cobre. Bom, podemos observar também que o alumínio possui condutibilidade térmica 4 vezes maior que a do aço. O alumínio puro possui condutividade elétrica de 62% da IACS, a qual, associada à sua baixa densidade, significa que um condutor de alumínio pode conduzir tanta corrente quanto um condutor de cobre, que é 2 vezes mais pesado e proporcionalmente mais caro que ele. Também como característica, o alumínio possui uma fina e invisível camada de óxido, a qual protege o metal de oxidações posteriores. Essa característica de autoproteção dá ao alumínio uma elevada resistência à corrosão. Ele também tem uma refletividade acima de 80%, a qual permite ampla utilização em luminárias. Bom, isso ocorre porque os elétrons da última camada de valência do alumínio estão livres, fazendo com que uma pequena energia de excitação reflita os feixes de luz que incidem no metal, causando assim o brilho. Bom, aqui para mostrar a ideia do método que eu pretendo utilizar para a realização da minha pesquisa, eu coloquei alguns passos que eu pretendo seguir. Bom, primeiro preciso produzir amostras de referência para comparação do meu estudo, variando em algumas temperaturas a produção dessas amostras. Para produzir, eu posso utilizar um forno ou uma forja para aquecer os componentes, que vão estar em estado sólido, e após atingir o ponto de fusão dos componentes, deixar a mistura esfriar até obter a liga em estado sólido. Bom, depois disso, produzir da mesma forma as amostras de alumínio, cobre e zircônio agora, variando a temperatura e a quantidade de precipitado de zircônio. Então, após ter essas amostras em mãos, elas serão analisadas no potenciostato através do método de polarização linear e será observado como se comporta esse tipo de liga. Após colocar a amostra no potenciostato, pretendo extrair um gráfico onde ele poderá me mostrar se a amostra analisada é mais suscetível à corrosão ou não.
No potenciostato, a solução usada será de NaCl como ambiente a ser exposto à amostra. Na literatura, nós vemos que as ligas de alumínio e cobre são mais suscetíveis à corrosão. Então, a ideia é analisar se o zircônio na liga, o potencial tende a ser mais positivo, ou seja, se ele fica menos corrosivo inserindo o zircônio na liga. Essa é a minha proposta de pesquisa. Agora, mudando de assunto, eu vou falar um pouco a respeito do MEV. Bom, então o que é o MEV? Bom, a microscopia eletrônica de varredura é um tipo de microscopia em que um feixe de elétrons focalizado varre a superfície da amostra analisada, interagindo com a matéria, gerando diferentes tipos de sinais que podem oferecer informações sobre a morfologia e a composição química do material. Bom, aqui nessa imagem podemos ver os equipamentos que compõem o MEV. São eles o sistema de visualização, os detectores, a câmara de amostras e a coluna. Bom, é importante ressaltar que o MEV também utiliza um sistema de vácuo no processo de seu ensaio. Aqui do lado, estão dois exemplos do resultado de imagem gerada pelo MEV. A primeira aqui são grãos de pólen e a outra embaixo são cristais de carbonato de ferro. Bom, como o MEV funciona? Aqui na imagem podemos ver os nomes de componentes que estão dentro do MEV e são responsáveis para o funcionamento do microscópio. O princípio de funcionamento do ensaio está relacionado com a interação entre os elétrons e a matéria. O MEV utiliza elétrons ao invés da luz para formar a imagem. Um feixe de elétrons é produzido no topo do microscópio pelo aquecimento de um filamento de tungstênio. O feixe é disparado continuamente na amostra durante o ensaio, passando por lentes magnéticas que focam e direcionam o feixe em direção da amostra com um foco de 0,4 a 5 nanômetros, realizando uma varredura em sua superfície. Assim, através de detectores presentes no equipamento, é possível analisar as energias dos elétrons durante a interação deles com a superfície, que são interpretadas pelo equipamento e os convertem em sinais reproduzidos na tela de visualização. Bom, quando o feixe de elétrons colide com a amostra, dependendo da penetração do feixe, podemos extrair diferentes tipos de informações. Para obter uma maior profundidade, é necessário aumentar a velocidade do feixe. Bom, então, quando o feixe atinge a camada superficial, é possível obter informações sobre a composição atômica da amostra, como podemos ver aqui na imagem. Bom, a profundidade do feixe para analisar esses aspectos é de 10 angstroms. Bom, aqui na imagem também vemos as outras informações que o MEV pode nos dar através dos diferentes tipos de penetração. Podemos observar então também informações topográficas, número atômico, diferença de fases, composição atômica volumétrica e informações de estados eletrônicos. Bom, a penetração aproximada do feixe perto da obtenção dos raios-x característicos, para se ter uma ideia, chega a ser em torno de 5.000 angstroms. Bom, sobre os elétrons secundários, que são detectados pelo MEV, podemos dizer que são produzidos por interações inelásticas de elétrons de alta energia do feixe, com os elétrons de valência da amostra, ejetando então esses elétrons, sendo então capturados pelo detector de elétrons secundários. Bom, a profundidade de penetração do feixe para atingir esses elétrons é de 50 a 500 angstroms. Agora, sobre os elétrons retroespalhados, podemos dizer que são produzidos por interações elásticas de elétrons de alta energia do feixe,
agora com o núcleo dos átomos da amostra ejetando esses elétrons, sendo então capturados agora pelo detector de elétrons retroespalhados. A profundidade de penetração do feixe para atingir esses elétrons é em torno de 100 angstroms. Podemos então comprovar o poder do MEV na caracterização de uma amostra pela quantidade de informações que podem ser interpretadas com ele. Aqui no vídeo eu citei só os elétrons secundários e os elétrons retroespalhados, mas também existe a captura feita dos raios-x característicos. Bom, aqui temos duas imagens com o resultado obtido pelo MEV de uma liga de alumínio. Bom, a imagem do lado esquerdo foi capturada pelo detector de elétrons secundários. Então podemos observar precipitados típicos da liga bruta de fusão. Já na imagem do lado direito, foi capturada pelo detector de elétrons retroespalhados, onde é possível observar apenas os precipitados da liga. Aqui nós temos também uma imagem obtida por MEV de uma superfície de aço inoxidável no início do processo corrosivo. Podemos observar esse início de corrosão através dessas deformações. Bom, antes de terminar, quero informar que as referências bibliográficas estão na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Tchau.